Mano, o Corinthians voltou jogando muito e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Eu avisei, senhores. Sempre tem como piorar. Corinthians Saint-Germain, só o que me faltava agora. Já não bastava um rival inimigo, o Palmeiras líder, ganhando tudo, todo santo ano, né? Eu já tô acostumado com o Palmeiras ganhar. Agora o Corinthians é loucura. Beleza, agora dois sacanagem, né? O meu time Madraga e o Corinthians agora resolveu virar Manchester City, então, né? Entendi. Yuri Alberto resolveu ser Cristiano Ronaldo, então, né? Entendi. Na minha vez, o Pelé joga no Corinthians. O Brasileirão já voltou daquele jeitinho, né? Flamengo goleando, Palmeiras ganhando, Corinthians ganhando e o São Paulo perdendo e me estressando. Começou do mesmo jeito que terminou, percebeu isso? Só me falta o Santos começar a ganhar, virar o de 2011. Só me falta isso. O Neymar querer jogar agora. Na Copa ninguém quis. Agora, Brasileirão, Neymar 2011. Só falta isso. Deram tempo pro Diniz trabalhar e o Coringão jogou por música. Tem 4 detalhes muito importantes que você não viu. Primeiro, o Alan vindo buscar e ajudar na saída. Um André muito participativo, já girando pra acelerar. E o Bidu construindo muito por dentro. Aleluia! O Bidon largou a mão do bandeirinha, hein? Tem liberdade pra jogar agora. Domina, é pressionado por 2, mas segura, garante e no tempo certo solta no André pra ele arrancar. Aqui o Yuri Alberto brincar como se fosse criança com o Zé Ivaldo. Movimenta primeiro nas costas do zagueiro, aí quando ele vira, um abraço, meu irmão, já foi, facão. Cara, e essa é a especialidade do Yuri Alberto, né? Ele faz muito facão durante o jogo, né? Já sai muito na frente, até o Zé Ivaldo girar. Bola maravilhosa do André, o Yuri consegue o espaço suficiente, arranca em velocidade e bate de esquerda no cantinho pra abrir o placar. O segundo é o Remo todo ocupando o campo de ataque, e a gente já vai ver o Caio César muito ativo, muito ligado, incomodando, colocando o pé na bola. Outro grande destaque do jogo, tá? Consegue roubar, fica com a bola e já liga o Yuri Alberto mais uma vez em velocidade. Aqui o Yuri vai muito bem, tá sozinho. Então trava, espera a chegada dos companheiros e vira o jogo. Quando o Labiá domina, o Bidu vem babando na ultrapassagem. Só um detalhe pro Bidon que começa a arrancar e acelerar lá em cima, tá? Fica de olho. Labiá vem com ela, espera o Bidu. A defesa do Remo balança. Ele ameaça de esquerda e na hora corta no movimento contrário ao corpo, no contrapé. Levanta a cabeça e, porra, essa bola dele é espetacular pro Bidon entrando sozinho. Aí o Bidon só ajeita e o Caio faz o segundo. Começou e terminou a jogada. Pra fechar o passeio, Cara, esse foi o golaço, né? Um golaço coletivo aí. de meta. O Remo tá pressionando e o time do Diniz sai jogando? Nem sempre. Às vezes também pressionado faz a longa. Ótima bola do Hugo na direção do Yuri, que vai muito bem, consegue sustentar, domina no peito, faz o Corinthians sair de trás. Aí trabalha, labiar no Alan recomeça nos zagueiros. Aqui o Alan percebe que tem uma pressão só de 2 jogadores do Remo. E abre, na verdade desce pra construir de frente. Libera o meio de novo pra Bidon e André. E os laterais, Bidu e Mateuzinho, bem aberto. Bola do Bidu. Aqui é simples, irmão. Bobinho. 3 contra 2. Atenção pro Caio, que saiu lá da direita e veio jogar aqui na esquerda pra fazer superioridade. Isso tem muito dedo do Diniz. Tabela, passe curto, corre atrás, amigão. Até que o Bidu passa a jogar quase como um meia. Recebe por dentro e o André já tá sobrando. Uma bela bola no André, que com calma segura, levanta a cabeça e vira a bola no Mateuzinho. Atrai de um lado, inverte pro outro. Mateuzinho no mano a mano, tira, cruza no segundo pau, Bidu põe pra dentro, Labiá só desvia e Yuri faz o terceiro. O Corinthians conseguiu revelar 2 meio-campistas bem interessantes, né? Pensando, você pode falar de seleção brasileira, eu acho que mais nesse momento com a cabeça o Breno Bidon, mas que eu acho que é um jogador que a gente precisa tratar com carinho. E pensando no futebol como um todo, o André Luiz é um jogador muito moderno, né? Se você olhar o primeiro tempo e o jogo hoje, o André consegue influenciar no jogo muito interessante, né? O André é uma espécie de segundo volante, um meio-campista que tem altura para competir, passada larga, capacidade técnica para arrancar, arrastar a bola, conduzir ela, levar. Cara, realmente o André joga muito, né? E se ele colocar a cabeça no lugar, tem tudo pra ser um dos melhores meio-campistas do mundo e tá na próxima Copa do Mundo, né? E tanto ele quanto o Bidon, né? Tal passe como ele acertou, pisar na área pra fazer gol, dar assistência, já tem 5 gols no ano, essa foi a primeira assistência dele na temporada.
é um jogador muito moderno. Não vejo como sendo à toa que ele já tenha recebido proposta do Milan, que ele já tenha sido sondado pela Juventus. Nosso André Balanga, né? O antigo... Tinha um André Balada, né? Esse é o nosso André Balangada, né? Mas o André é aquele típico jogador, é típico volante do futebol moderno, né? Tem a capacidade muito interessante para impactar. E o André, ele é um jogador um pouquinho mais alto, né? É um volante de 1,81 m, e é importante isso no futebol moderno. E o Bidon, cara, assim, o Bidon é tecnicamente falando daqueles jogadores que quando aparece no futebol brasileiro, fala, cara, a gente precisava tratar esse cara um pouquinho mais de carinho, assim. Hoje, no modelo que o Corinthians joga, não é tão fácil. Eu gostava daquele modelo que o Corinthians jogava do 4-4-2 losango, porque ele ficava mais perto da bola sempre, né? Hoje, jogando como camisa 10, uma espécie de camisa 10, segundo atacante, mais pela região central do campo, porque não tinha o Rodrigo Garro, a gente vê o nível de influência que o Bidon pode ter no jogo. Quando ele joga pelo lado direito, cara, é outra coisa. Completamente diferente. Ele pode influenciar, porque ele é bom tecnicamente falando, mas é outra coisa. E já a gente vai... Cara, e com o Dorival, o Bidon era o titular e o Garro era o reserva, né? E o Bidon cumpre muito bem essa função de 10 também, né? falar de Caio César e tal, mas o Bidon, quando ele joga por esse corredor mais central, ele baixa a linha para conseguir associar com os volantes, e isso melhora o jogo do Corinthians numa região do campo um pouquinho mais recuada. Ele sobe linha para conseguir armar o time e fazer essa bola chegar com qualidade para os pontas e para o Yuri Alberto. E também pisa na área, hoje deu assistência para o gol do Caio César. Assim, o Bidon é um jogador especial, assim. Como é bom estar de volta, depois de um mês, a gente voltou aqui no estádio para ver o Corinthians jogar, mas voltou puto, tá? Porque me falaram que a Copa do Mundo ia começar dia 10, dia 11 de junho, não dia 23 de julho, porra. Porque foi hoje que a seleção entrou de verdade, um baile do Corinthians hoje na Neoquímica Arena, principalmente no primeiro tempo. Um ótimo primeiro tempo, segundo tempo para administrar, o que faz total sentido. Corinthians voltando agora, sem tanto ritmo de jogo assim, é normal que nesses primeiros jogos o time não tenha a intensidade que a gente espera aos 90 minutos. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo dosou, não atacou tanto assim, administrou um pouco mais. Mas eu não esperava que o Corinthians tivesse um desempenho tão bom que nem teve hoje, principalmente nesse primeiro tempo. Bidon jogando muita bola, voltou muito bem da parada da Copa do Mundo. Até eu acho que o André, que por mais que tenha falhado um pouco no começo, errando saída de bola, cresceu muito durante o jogo. O Yuri Alberto, que a gente vinha criticando pela falta de confiança, hoje já meteu mais 2 gols. É o que a gente fala, rapaziada. Por mais que o estilo de jogo do Diniz, ele ainda propicia que às vezes o time do Corinthians tenha alguns erros, em saída de bola, a gente viu o Corinthians não mantém no mesmo tipo de nível de jogo em muitos jogos antes da parada da Copa, mas é um time que tem uma filosofia, é um time que tem uma ideia de jogo e vem demonstrando isso, cara. Você consegue ver que esse time do Diniz, com uma pausa de 15, 20 dias depois que voltou a treinar, que ele é bem treinado, que ele tem uma ideia de jogo. Quantas variações táticas a gente não viu hoje? Um Corinthians que não sofreu defensivamente e que conseguiu muitas vezes chegar no campo de ataque. Em outros momentos, com Dorival, a gente já viu o Corinthians voltar de parada de data FIFA e não jogar nada. Cara, realmente isso era o que irritava muito o torcedor, né? Que tinha parada de 15 dias e parecia que o time tava pior quando voltava da parada, né? E não voltar a ter um bom nível. Hoje, o Corinthians demonstrou isso, cara. Vitória muito importante. No meu aniversário, o Corinthians não costuma ter um bom retrospecto no meu aniversário. E hoje, para voltar dessa parada da Copa do Mundo desse jeito, 3-0, voltando a subir na tabela, o Corinthians já tinha terminado bem, com vitória contra o Grêmio, vitória contra o Atlético Mineiro, antes de começar a Copa do Mundo. É muito bom pra gente ter o campeonato mais tranquilo, cara. Daqui a pouco tem Copa do Brasil, daqui a pouco tem Libertadores, e é fundamental que esse time continue evoluindo. Hoje, a amostra que a gente viu foi muito boa, não tem do que reclamar. O Corinthians volta muito bem para a parada da Copa do Mundo. E agora, ó, foco no Brasileirão, que dá para subir muito mais. Se o Corinthians não tivesse insistido tanto no Dorival Júnior. Olha essa tabela. Corinthians, 27 pontos. No mínimo, o Corinthians deveria ter aí uns 10 pontos a mais. Perdeu pontos bestas contra a Chapecoense, contra a Bahia dentro de casa, contra a Coritiba dentro de casa. Ou seja,
o senhor Dorival Júnior atrasou muito o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E hoje, acabei de chegar na Neoquímica Arena, e que sensação boa é ver o Corinthians se impondo dentro dos seus domínios, dentro de sua casa. Não deixa nenhum time que seja inferior tecnicamente mandar dentro de Itaquera, que era isso que acontecia na era Dorival Júnior. O Corinthians deveria ter, no mínimo, gente, uns 37 pontos, 38 pontos. E poderia estar brigando até por título, né? Por que não? Corinthians hoje, por mais que tenha 4 transfer bans e tudo mais, mas tem hoje um elenco forte. Você vê o Carrillo no banco entrando, você vê Lingard, você vê o Labiade, que é reserva do Garro, jogando o fino da bola. Então, por que não, né? Mas aí... Cara, e o Corinthians tem o... Cara, e o Corinthians ainda teve a ausência do Garro, que tava suspenso, e do Memphis, né? Que o Memphis provavelmente aí vai renovar, que são 2 peças fundamentais nesse time do Corinthians, né? Realmente tem um elenco muito bom, o elenco do Corinthians. Enfim, aconteceu isso com o Dorival Júnior, que não sabe nada de pontos corridos, mas com o Diniz, o Corinthians consegue se impor dentro de casa, e é isso que a torcida do Corinthians gosta, quer, e tem que ser, né? A Neoquímica Arena é o estádio mais temido do país. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse jogo do Corinthians pós-data FIFA, o Corinthians que dominou completamente a equipe do Remo, né? Mostrou aí sua superioridade, mostrou que tava jogando dentro de casa, já construiu o placar de 3-0 no primeiro tempo e administrou no segundo tempo. E o Breno Bidon, o Caio César, Yuri Alberto, o André, todos esses jogadores jogaram muito bem. O Labiá, né? O Labiá que muita gente criticou quando ele chegou no Corinthians, e ele tá jogando muita bola, até mesmo antes da parada, tanto ele quanto o Caio César, que foram reforços, estão jogando muito bem e estão merecendo até serem titulares, né? Claro, aí tem o Garro que vai voltar, tem o Memphis também que provavelmente vai renovar, e aí o Fernando Diniz vai ter que ter essa dorzinha de cabeça aí pra saber quem ele vai escalar, né? Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!